Bom, pessoal, vamos começar então essa live, vamos conversar um pouco sobre o nosso principal projeto da rede, o BeClub, certo? Esse projeto aí já está rodando há quase um ano dentro da nossa rede Botoclinic, ele foi reformulado e novamente a gente está trazendo aí a importância desse projeto para nossa rede, para nossa franquia, para a Botoclinic como um todo, e é importantíssimo para vocês que estão ingressando agora na nossa companhia, que vocês tenham essa percepção da grandiosidade desse projeto. Então, para começar aqui, eu queria mostrar um videozinho para vocês. Deixa eu ver se vai rodar. Sabe aquele dia que você acorda pela manhã, se olha no espelho e pensa: hoje eu sou capaz de conquistar o mundo? A Botoclinic quer que todos os seus dias sejam assim. E para isso, criou o BeClub. Você paga só R$ 199 por mês e tem beleza o ano inteiro e benefícios todos os meses. Agende hoje mesmo uma avaliação gratuita. BeClub, o clube de assinatura de Botox da Botoclinic. Bom, essa propaganda ficou linda, né? A gente conseguiu, através dessa propaganda, a gente fez a nossa campanha de lançamento nacional, tanto para lojas próprias quanto para franquias. Nós impulsionamos Sabe nas redes aquele dia sociais. que você acorda pela manhã, Nós impulsionamos nas redes sociais, nós conseguimos colocar no pré-trailer também de algumas sessões de cinema. Então aí a gente já consegue exemplificar um pouco da grandiosidade para nós e a importância desse projeto também, né? Como eu tinha comentado com vocês na nossa primeira live, quando a gente estava falando um pouquinho da história da marca, da Botoclinic, durante a linha do tempo, eu expliquei para vocês que em julho do ano passado foi quando a gente iniciou de maneira geral para lojas próprias e franquias o lançamento do BeClub. A gente fez até um evento, assim, um mega flash mob assim, na rua, todo mundo saiu com o uniforme do BeClub, balões, entregando flyers também na Oscar Freire, que é uma das principais ruas do comércio aqui em São Paulo. Então eu quero começar aqui esse material com esse questionamento. É melhor a gente vender BeClub do que Botox? Por quê, gente? Por que o BeClub acaba se tornando mais vantajoso para a gente? Alguém sabe, alguém tem mais ou menos uma percepção? Quem já começou na loja, Diego, talvez você que já está mais ou menos uma semaninha aí inserido. Olha, eu vejo uma das vantagens é garantia de recorrência, né? Uma delas, com certeza. É Como um eu falei, cliente sempre presente e sempre uma nova oportunidade de venda. Você agregar a venda com o Botox que já está garantido, né? isso mesmo. Ele vai garantir aí, principalmente, a recorrência do nosso cliente, que é algo muito, muito, muito importante. Antes do nosso projeto do BeClub, um dado aqui para vocês, nós tínhamos mais ou menos uma evasão de 70% dos nossos clientes relacionados à toxina botulínica. Ou seja, de 100 pessoas que compravam a toxina botulínica, 70% não voltava para uma nova aplicação dentro do período de um ano. E nós sabemos aí, como vimos hoje, a viabilidade aí da toxina botulínica no nosso organismo é entre 3 a 4 meses, né? Então é muito importante para a gente, é saudável para a empresa que a gente mantenha o nosso cliente dentro da nossa casa. Então o BeClub ele vai trazer, dentre outros benefícios para a empresa, que eu vou conversar ao longo dessa apresentação, principalmente vai garantir a recorrência do nosso cliente, assim como o nosso colega Diego levantou aqui. Muito bem. E aí eu pergunto para vocês, o BeClub ajuda a bater meta, gente? Sim ou não? Ajuda pra caramba. Ele é muito vantajoso para tua meta. Porque com a venda do BeClub, eu vou explicar para vocês que a gente vai garantir aí um valor recorrente entrando todo mês dentro do nosso caixa. Eu, aqui me colocando no papel, por exemplo, de coordenador de loja, eu sei que todo mês eu vou ter aquele valor da mensalidade da assinatura do BeClub entrando dentro do meu faturamento mensal. Então, sim, ajuda a bater meta. Quanto mais BeClub eu vender, mais valor em caixa eu vou ter todo mês garantido. Isso é muito vantajoso. Sei lá, a longo prazo eu posso iniciar o meu mês
com 70 mil reais, por exemplo, garantido só de valor de mensalidade de B-Club dos meus clientes na minha loja. Isso, para muitas unidades, já representa mais de 70% da meta batida. Então, realmente, o B-Club veio para agregar. Ele é muito benéfico para a empresa, pelas vantagens que ele vai trazer aí, com a questão, por exemplo, da recorrência do cliente, outras coisas que eu também vou citar ao longo da apresentação. Ele é benéfico para o cliente, porque o custo de investimento para o cliente é realmente baixo, e ele é benéfico para a equipe também, porque garante a recorrência do cliente e garante o valor entrando no caixa todo mês. Então, aqui a gente tem mais ou menos uma visão geral do B-Club. Eu vou explicar tudinho aqui para vocês, para que todo mundo fique na mesma linha de raciocínio quando a gente está falando desse projeto. Quando um cliente ele fecha a assinatura do B-Club, ele tem alguns benefícios que ele ganha ao aderir, ao ser um sócio da Botoclinic, como a gente fala. Certo? Antes de explicar um pouquinho para vocês as vantagens, eu queria só conversar como que funciona essa questão do pagamento, tá? Para que fique todo mundo ciente. Quando, digamos que a Juliana aqui é a minha cliente que está chegando na minha unidade, ela quer se tornar uma cliente B-Club, tá? Ela deve pagar uma taxinha de adesão que ela tem que ser paga à vista. Débito, crédito, Pix ou dinheiro. O crédito é crédito à vista, né, gente? De R$ 199. Essa taxinha de adesão é obrigatória. Ela deve ser paga da maneira à vista. Além disso, ela já vai programar ali no celular dela, ela vai receber um link da Pago Livre, onde ela vai fazer um cadastro e preencher os dados do cartão, e automaticamente já vai ser debitada a primeira mensalidade dela de R$ 199 também. Essa mensalidade, ela é através do crédito recorrente. Não vai comprometer o limite do cartão dela. É literalmente uma assinatura, como, por exemplo, a Netflix, como, por exemplo, a HBO, ou alguma assinatura de vinhos, sei lá. Então, por exemplo, a Juliana, ela não precisa ter um limite alto no cartão dela. Se ela tiver um cartão com um limite baixo de R$ 300, por exemplo, ela já consegue ser uma assinante da Botoclinic, porque o valor da mensalidade que ela precisa é R$ 199 disponível todo mês. Então, isso ela consegue com o limite baixo também. Juntando os dois valores, o investimento inicial para que ela se torne uma cliente B-Clubber é de R$ 398 apenas. R$ 199 da adesão à vista e já a primeira mensalidade debitada ali da Pago Livre, da maneira recorrente, de outros R$ 199, certo? A partir desse momento que a Juliana já pagou a adesão e pagou a primeira mensalidade, agora ela é uma cliente B-Clubber e ela tem... Já estou toda paralisada e toda novinha. E ela ganha muitas vantagens se tornando uma das nossas sócias. Vamos lá. Primeira coisa, ela ganha uma cortesia na adesão de até R$ 499 em algum procedimento de pele. Quais são esses procedimentos? O peeling retinóico, o microagulhamento ou o Skin Booster Botoclinic. O Skin Booster Botoclinic, ele custa R$ 499. Por isso que a gente fala que a pessoa ganha um procedimento de até R$ 499. Mas é muito importante que seja alinhado com o cliente, que vai depender da indicação do profissional qual desses 3 procedimentos ele vai ganhar. Porque, de repente, o cliente não tem uma indicação para Skin Booster, ele tem uma indicação para peeling. Então, ele vai ganhar o peeling, tá? É uma sessão de um desses 3 procedimentos. Aí o cliente pode questionar também, mas o peeling custa R$ 200, eu posso ganhar 2 peelings, então? Porque sai mais barato do que o Skin Booster? Não é um valor de cashback que ele está ganhando. Ele está ganhando uma cortesia de uma sessão de um desses procedimentos, tá? Então, se ele ganhar o peeling, então a cortesia dele vai ser de R$ 200, tá bom? O que mais que ele vai ganhar? Um cartão exclusivo do B-Club. É um cartão físico, é um cartão plástico, como se fosse um cartão de crédito, tá? Mas ele não tem tarja e nem chip. É um cartão que serve para dar para o cliente uma sensação de pertencimento. Tá? Esse cartão o cliente pode guardar na carteira, para se fazer lembrar do nome da Botoclinic. A gente sabe que ressalvas aí quando a gente está falando de intercorrências ou ocorrências, mas quando a gente
faz um procedimento estético, a nossa autoestima fica lá nas alturas, né? E a gente quer comentar com todo mundo, quer falar para os parentes, para os amigos, para os colegas. Então, a gente firma ainda mais essa ideia de que é uma coisa legal estar fazendo o procedimento na Botoclinic, dando para o cliente esse cartão exclusivo aí do B-Club para mostrar para todo mundo que ele é um cliente VIP nosso. Tá? Não é obrigatório a apresentação desse cartão para usufruir qualquer benefício do B-Club. Ele realmente é só um brinde que a gente fornece para o cliente. Se ele quiser guardar consigo para gerar aí essas vantagens, a sensação de pertencimento, para mostrar para as pessoas, ele pode. Se ele quiser descartar, aí ele vai quiser aproveitar, enfim, aí ele que vai decidir. O que mais? O cliente ganha 10% de desconto em qualquer procedimento da Botoclinic. O cliente quer fazer um bioestimulador corporal no abdômen. Ele já tem automaticamente 10% de desconto porque ele é um cliente B-Club. Ele quer fazer um preenchimento de olheira. 10% de desconto porque ele é um cliente B-Club. Isso, para quem é profissional, é muito legal vocês terem esse conhecimento, porque quando vocês estiverem na sala de procedimento lidando com um cliente que é um cliente B-Clubber, vocês não precisam ficar dependendo, por exemplo, da coordenação da loja para ficar negociando desconto. Vocês já sabem que esse cliente tem o desconto, isso facilita vocês e agiliza ali o trabalho de negociação com o cliente. O que mais? O cliente, ele tem também acesso a promoções e campanhas exclusivas para quem é cliente B-Club. A Botoclinic é uma empresa que a gente tem campanhas mensais. Todo mês tem uma campanha vigente. Vou citar um exemplo aqui, por exemplo, preenchimento com 20% de desconto. É a campanha do mês, dando um exemplo. Para quem é cliente de Clubber, sempre vai ter uma vantagem ou uma diferença na campanha atual. Vou citar como exemplo. Não estou falando que seja isso que está valendo, mas só para vocês terem uma ideia de como funciona. Se para cliente normal a campanha do mês é 20% de desconto no preenchimento, para quem é B-Clubber, pode ser 25% ou pode ser 20% de desconto e ganha uma máscara de ouro. Sempre vai ter uma vantagem para quem é o cliente B-Clubber, tá? Até mesmo para fomentar a ideia de que vale a pena ser B-Clubber para quem não é ainda, tá bom? Rick, posso fazer uma contribuição? Com certeza. Agora também em relação às lojas que têm o aparelho de Ultraformer, os únicos clientes que têm desconto na aplicação são os B-Clubbers. Se eu não me engano, é 10% de desconto na aplicação. E também a gente tem o Sculptra, que ele não tem desconto. A gente não consegue dar desconto no Sculptra. O cliente B-Club, ele garante os 10% de desconto dele no Sculptra. É isso, Rick. Perfeito. Obrigado pela contribuição, Ju. Como que vai funcionar o procedimento, então? Quando o cliente ele paga as mensalidades, ele é um cliente que está em dia, ele tem o direito ao principal atrativo do nosso projeto, que é o uso da toxina botulínica de maneira ilimitada, certo? Apenas pagando os valores da mensalidade. Ele não tem que pagar nada mais para utilizar essa toxina botulínica. A gente já entendeu que a toxina botulínica ela é utilizada ali para tratar as linhas dinâmicas do nosso rosto, né? Tem uma durabilidade média de 3 a 4 meses no nosso organismo, vai proporcionar aí um relaxamento muscular dessa região onde a gente está aplicando, que vai estar amenizando essas linhas que a gente, quando mexe a testa, fica aparecendo, ou quando sorri, mostra aqui a região dos pés de galinha, quando faz cara de bravo. Então, a gente vai estar amenizando essas linhas com o uso da toxina botulínica, tá? É importante, antes de eu falar aqui um pouquinho das fases do Botox, é importante a gente falar aonde que pode ser utilizado essa toxina botulínica, tá? Essa toxina botulínica, ela vai ser utilizada para fins estéticos. Quando eu falo fins estéticos, é porque a toxina botulínica também ela serve para fins terapêuticos, para bruxismo, para enxaqueca, por exemplo. Então, eu estou falando aqui que a gente vai utilizar dentro do B-Club, está incluso no valor da mensalidade do cliente, ele poder utilizar a toxina para fins estéticos nas seguintes regiões: testa, glabela e pés de galinha, tá?
com quantidade ilimitada. Por exemplo, a Juliana é uma cliente Biclubber, ela fez uma avaliação com um profissional, o profissional falou que a Juliana precisa de 50 unidades de toxina para fazer essas 3 regiões. Então, ela não vai pagar nada além da mensalidade. Por isso, vai pagar os 199 dela da mensalidade e ela tem direito a fazer essa aplicação. Digamos que eu sou cliente, fui na unidade e preciso de 78 unidades de toxina botulínica para fazer essa aplicação. O valor que eu vou pagar é o mesmo, a mensalidade de 199. Indiferente se for um cliente que precisa de mais ou menos quantidade, o valor do Biclub é o mesmo para todos, tá? Todo mundo que paga mensalidade de R$ 199 tem direito a utilizar a toxina botulínica para fim estético na testa, glabela ou pé de galinha, com a quantidade de unidades que for necessária para um bom resultado para esse cliente, tá bom? Como que vai funcionar um pouquinho aí as fases desse Biclub, né? O cliente vai ali aderir ao Biclub, comprou, pagou a primeira taxa de adesão, pagou ali a primeira mensalidade, então ele vai fazer a aplicação dele da toxina botulínica. 15 dias após, ele vai voltar para avaliar o resultado dessa toxina botulínica. E caso seja necessário, aí a gente vai aplicar um retoque, mas normalmente quando a gente está falando de Biclub, galera, como o cliente tem direito a quantidades ilimitadas, é bem raro o profissional precisar fazer um reajuste de dose, porque o profissional se sente confortável ali de indicar a quantidade que ele realmente acha necessária para aquele cliente. Mas é bacana ele voltar para fazer uma avaliação, uma nova avaliação não, né? Uma verificação do resultado dessa aplicação de 15 dias atrás, para ver se está tudo certinho. E a partir daí a gente dá continuidade no nosso processo com esse cliente. O que vai acontecer? Ele vai ser agendado para uma nova aplicação, para uma nova avaliação 90 dias após a última exposição dele à toxina botulínica. Se hoje é o meu retorno e eu fiz uma aplicação há 15 dias atrás, eu vou ser reagendado para uma nova avaliação 90 dias a partir do meu primeiro dia que eu apliquei a toxina botulínica, certo? Quando o cliente voltar para essa nova aplicação, para essa nova avaliação, me desculpem, o profissional que vai avaliar vai verificar se tem ou não a necessidade de já refazer essa toxina botulínica. Havendo a necessidade, ele já pode refazer, tá bom? Porque a gente vai respeitar aí o prazo mínimo entre uma aplicação ou outra, que é estipulado em bula pelos nossos fabricantes, que é de 90 dias entre uma aplicação ou outra. Se a gente fizer antes de 90 dias, a gente pode estar gerando uma hiperdose de toxina botulínica no nosso cliente, o que vai acarretar num efeito vacina. O nosso cliente vai ficar imune à toxina botulínica e não vai mais fazer efeito nele, certo? Vou me hidratar aqui com suquinho tanque. Super saudável, né, Ricardo? Você ainda fala que é tangue ainda. Falando aí de ser vantajoso para o cliente como um contorno de objeção, tá, pessoal? Vamos olhar para o lado esquerdo ali do nosso slide, onde o cliente diz que só faz Botox, tá? Então, quando o cliente faz Botox ali uma vez por ano, ele vai pagar um valor médio de R$ 1.200, que dá para ser feito em 12 vezes de R$ 99,90. Certo. Sabemos que a toxina botulínica ela tem uma viabilidade aí de 3 a 4 meses. Então, o cliente ele pode fazer mais aplicações de toxina dentro desse período de um ano, certo? Aí, então, é bacana a gente entender por que esse cliente não está fazendo. Ele não está fazendo porque ele está pagando ainda as prestações, as parcelas da primeira aplicação dele. Ele não está fazendo porque ele achou em algum outro lugar mais barato. A gente tem que refletir e entender o porquê que esse cliente não está voltando para a nossa unidade. Um cliente que faz ali 2 aplicações ao ano, ele está pagando em média de 2.398 na soma dessas 2 aplicações dentro do período de um ano, tá?
E quando o cliente faz 3 aplicações, está pagando ali em média 3.597. Quando a gente está falando desse tipo de negociação, já é muito mais vantajoso a gente ofertar o B-Club para o nosso cliente. Porque quando a gente está falando ali das 12 mensalidades dele de R$ 199, dá uma soma de 2.388, R$ 2.388. Só que dentro desse período de um ano, como ele é agendado a cada 90 dias, ele pode fazer de 3 a 4 aplicações dentro desse período de um ano. Então acaba sendo muito vantajoso para o cliente. Se a gente está falando aí de 4 aplicações dentro de um ano, ele está pagando menos de R$ 700 em cada uma dessas aplicações. Então não tem concorrente que se compare com esse preço, e estando aqui como a gente está trabalhando com a toxina de maior qualidade do mercado mundial. Botox não é um procedimento. Botox é uma marca. O procedimento é aplicação de toxina botulínica. Só que ficou tão popular o Botox, porque é a marca principal do mercado mundial, que o procedimento acabou ficando conhecido como aplicação de Botox. E a gente trabalha com o Real Botox. Empresas que se comparam com esse valor, a aplicação de R$ 800, R$ 700, muitas vezes não trabalham com a toxina Botox. Às vezes trabalham com algumas toxinas secundárias. Claro, algumas também têm qualidade, mas aqui a gente está falando da referência mundial do mercado, que é a que a gente trabalha. Ju, quer complementar alguma coisa? Queria, fora a qualidade de armazenamento, né, que outras empresas têm, que a gente faz tudo dentro do que as empresas preconizam, né, assim como a gente usa outras toxinas também, mas a nossa reconstituição, ela é uma reconstituição seca, ela é uma reconstituição mais concentrada, ela tem um efeito maravilhoso, e ao contrário de outras empresas, a gente só vende protocolos em os quais a gente consegue entregar um resultado legal para o nosso cliente. Existem empresas que vendem três regiões, quando por, sei lá, R$500, R$700, e quando você vai perguntar quantas unidades eles estão trabalhando, eles trabalham com 28 a 35 unidades, isso acontece, tá, gente? Acontece até porque conheço muitas pessoas que trabalham aqui, a gente nos grupos de biomédica e tal, acaba comentando, e a gente sabe que para travar uma glabela a gente precisa de 18 até 25, 28 unidades. Então, o que eu faço num 3 regiões com 35 unidades? Eu não faço nada, não vai durar nada. Então, vocês podem ofertar tranquilamente a toxina, podem garantir o resultado para o nosso cliente, principalmente dentro do B-Club, porque vão ter a quantidade ideal de unidades para esse cliente. É isso, Rick. Isso mesmo. Como a Ju trouxe aqui também dentro do acréscimo dela e a fala, né? Além de ter esse diferencial de poder fazer mais aplicações dentro do período de um ano, pagando menos ou igual ao valor que uma pessoa pagaria se fizesse 2 aplicações, é bacana que a gente tenha a quantidade de unidades, que é a quantidade de toxina que vai ser aplicada nesse cliente de forma ilimitada. Isso é um baita diferencial, até mesmo comparando a maneira convencional da venda aqui na Botoclinic. Esse valor aqui, eu estou falando de uma toxina global, até 50 unidades. Mas se o cliente precisa de 60, 70, ele já paga um valor maior do que esse aqui que está exemplificado no slide, certo? Então, quando a gente está falando de toxina ilimitada, tem muito valor agregado aí para o cliente, porque realmente, quando o cliente precisa de muita quantidade, vale bastante a pena. Além, é claro, de ganhar desconto nos outros procedimentos, de ganhar a cortesia de até 499. Olha o quanto de vantagens a gente consegue trazer aí num contorno de objeções com esse cliente. Geralmente a maior parte do público masculino, né, Rick, eles acabam usando 65, 70, e eu não vou lembrar agora o valor certinho, mas quando eu trabalhava na loja era mais ou menos uns R$1.800. Então, você imagina, para manter manter aquele efeito o ano inteiro, né, fazendo pelo menos 2 aplicações para a gente prevenir ele de rugas, ele ia gastar muito mais do que esse valor. R$3.600 para fazer 2 aplicações dentro de um ano. Exatamente. Então, a maior parte do público masculino, eles aceitam muito bem. O público feminino aceita muito bem também, porque a gente sabe que a gente gosta, não precisa nem insistir muito, né? Mas falando de um público mais difícil,
Eles aceitam muito bem o B-Club. Isso mesmo. Vender para além da sala. Como assim, Ricardo? Vamos raciocinar juntos, pessoal. Se fora do B-Club, se o B-Club não existisse, o que determina o valor que o cliente paga na toxina botulínica é a quantidade de unidades que ele vai utilizar, né? Se o cliente vai usar 50 unidades, ele vai pagar 1.200. Se o cliente vai usar 80, ele vai pagar 2.149. Então, precisava de uma avaliação prévia do profissional para indicar a quantidade de unidades e então passar um valor para o meu cliente. Só que no B-Club é um valor fixo, indiferente da quantidade que você vai utilizar. Então, quer dizer que eu posso fazer a venda do B-Club quando e onde eu quiser. Eu posso buscar ali base do meu BEMP, buscar os meus clientes que fizeram toxina botulínica há 3, 4 meses atrás e falar para eles do B-Club e ofertar o meu projeto novo da rede. Eu posso fazer parceria em lojas parceiras, eu posso ir numa feira de eventos, eu posso ir num escritório perto do shopping, eu posso fazer qualquer coisa onde eu venda o meu B-Club para quem eu quiser. Como que vai funcionar? Digamos que eu fui numa feira de eventos, conheci o Diego lá. Diego, vou te dar como exemplo de novo, que é tu que eu estou vendo aqui na minha frente. Conheci o Diego numa... Peraí, a Cris respondeu... Tudo bem, Cris, sem problema. Então, conheci o Diego numa feira de eventos, conversei com ele, estou ali com a minha camisetinha do B-Club, estou com folders, estou explicando para ele o projeto. O Diego se interessou e decidiu comprar. Ele me fez um Pix de 199, porque é o valor da taxa de adesão. Eu já passei para ele o link da Pago Livre no celular dele. Ele vai fazer o cadastro dos dados dele e do cartão de crédito. E ele já pagou a primeira mensalidade dele, bem tranquilo. Já pagou ali os R$398. Diego, agora você vai ser agendado para comparecer lá na minha unidade para fazer uma avaliação para a sua toxina botulínica. Beleza, agendo ele, sei lá, para amanhã, para daqui a 2 dias, preferencialmente dentro da mesma semana, tá, pessoal? Diego chegou lá, e aí o Diego não pode fazer a aplicação de toxina botulínica, que é o nosso principal atrativo do B-Club, porque ele tem alguma doença autoimune. Estou citando aqui como exemplo, tá? Por favor. Tem alguma doença autoimune. O que acontece nesse caso? Nada. A gente vai simplesmente estornar o valor para ele da compra de maneira integral, porque ele não usufruiu de nada, não assinou contrato, ele só comprou previamente, então a gente vai estornar o valor para o Diego. Diego, podendo fazer a toxina botulínica, ele vai assinar ali o contrato dele, vai passar pela avaliação, vai fazer a ficha de anamnese com o ou a profissional que vai atender ele, então ele já vai fazer a aplicação dele e vida que segue normalmente, como se ele tivesse comprado dentro da minha loja, tá, pessoal? Mas que fique esse insight aí para vocês de que o B-Club a gente pode vender quando e onde a gente quiser. Vantagens para a loja. Aqui eu tenho um exemplo de uma negociação para exemplificar para vocês como o B-Club ele gera um aumento de vendas dentro da nossa loja. Vamos olhar ali para o lado do 100 B-Club, da minha negociação, tá? Digamos que o cliente quer comprar uma toxina 4 regiões, ou seja, 65 unidades de toxina botulínica, tá? Então, uma aplicação dessas 65 unidades vai custar ali R$ 1.700. Eu estou arredondando 20 centavos aqui para facilitar o entendimento. Ficou R$ 1.700. Digamos que a Ju é essa cliente, tá? E ela tenha também interesse em fazer um preenchimento labial. Ela quer fazer 1 ml, só para dar uma leve hidratada, uma leve volumizada, só para dar uma melhorada ali no contorno do lábio dela, que já é lindo. Então, ela vai pagar mais R$ 1.300 nesse 1 ml. Somando o valor total da aplicação da toxina e do preenchimento, fica R$ 3.000. Eu estou arredondando 30 centavos aqui para cima para facilitar o entendimento. Agora a gente vai para o outro lado da negociação. A negociação com o B-Club. Essa toxina botulínica, que ela iria aplicar 4 regiões de 65 unidades, ela pode aplicar até mais se for necessário, porque a quantidade de toxina é ilimitada. Certo? Então, ela vai ter um investimento inicial de R$ 398, que é R$ 199 da adesão, R$ 199 da primeira mensalidade,
mas é claro, ela vai se comprometer ali contratualmente com as demais mensalidades do contrato dela. Certo, mas até o momento ela investiu 398, é o que saiu do bolso dela. Aí eu olho para a Juliana e falo assim, Juliana, agora que a gente poupou aí da sua conta mais ou menos R$ 1.400, R$ 1.300, que a gente poupou aí do valor que você ia pagar só na toxina botulínica, o que você acha de fazer uma aplicação fazer uma aplicação do preenchimento labial com 10% de desconto, porque agora você é uma cliente B-Clubber e tem os 10% de desconto. Ao invés de pagar 1.300, você vai pagar R$ 1.169. Então, a soma total do investimento para ela fazer o Botox com quantidade limitada, ganhar a cortesia de uns tratamentos de pele, que é um peeling, um micro, um skin booster, e fazer o preenchimento labial, fica por R$ 1.567, quase 50% a menos do que ela pagaria se ela não comprasse o B-Club. Ela já está na vantagem financeira, ela já está na vantagem de que não compromete tanto o limite do cartão dela, porque ela está pagando no recorrente, ela está na vantagem porque ela ganhou uma cortesia, e aí vamos continuar um pouquinho essa negociação. Digamos que ela possa fazer uma nova aplicação daqui a 4 meses, ela pagou mais 3 mensalidades de toxina de B-Club, tá? Então ela investiu mais R$ 600. Ela não chegou ainda no valor que ela teria pago em uma aplicação de toxina em um preenchimento. E ela já vai estar apta a fazer a segunda aplicação dela de toxina botulínica. Então, financeiramente, o B-Club é muito vantajoso. Quando a gente faz esse tipo de negociação para o cliente, que nem está sendo exemplificado aqui na imagem, a gente de venda, a profissional ali fazendo no bloquinho, com e sem B-Club, é praticamente impossível o cliente não fechar, porque ele vê a vantagem financeira, ele vê o quanto ele vai ter de benefício por estar fechando o B-Club. Sai muito mais vantajoso para ele. E para o profissional, acaba sendo também, porque ele está ali sendo comissionado pela aplicação da toxina do B-Club e também pelo preenchimento que ele conseguiu vender para o cliente. E prendeu o cliente dentro da nossa unidade, reteve o nosso cliente com 2 procedimentos. Então, por exemplo, a partir do momento que a Juliana ela se vê no espelho com o preenchimento labial e ela gosta desse resultado, ela vai sempre estar querendo correr atrás desse resultado. Então, daqui, sei lá, a 6, 7 meses, quando ela estiver já dispersando um pouco o preenchimento do lábio dela, muito provavelmente ela vai querer fazer uma nova aplicação, porque ela não quer mais se ver sem esse preenchimento e ela quer aproveitar os 10% de desconto que ela tem por ser cliente B-Club. Eu vou querer fazer tudo, né, Rick? Eu vou querer fazer mais 1 ml de boca, que eu já tenho 2. Eu vou querer fazer suco naso, eu vou querer fazer olheira, eu vou querer... Ai, minha pele não está legal, eu estou com umas linhazinhas aqui chatas, eu vou fazer um microagulhamento, por quê? Porque eu não preciso mais nem me preocupar com a toxina botulínica, né? Imagina todo mês, a cada 3 meses ou a cada 4 meses, eu pegar meu cartão e comprometer ali R$ 1.200 de limite do meu cartão, né? Então eu já acabou esse gasto para mim. Toxina botulínica, pelo menos ao meu ver, como mulher, como uma mulher adulta, eu acho que é um dos principais tratamentos, é o que a gente não pode ficar sem, mas eu já garanti ali a minha toxina, fora que mesmo que eu veja propaganda de outras franquias, de outras redes, de outros lugares, eu não vou cair no conto do vigário, né? Eu não vou ir lá e ver como é que é. Por quê? Porque eu já sou sócia da Boctoclinic, eu já tenho a minha doutora ali que me atende a cada 4 meses, eu já confio nela, já conheço, ela já sabe quem é meu namorado, quem é o nome do meu cachorro, a gente já conversa, é uma aplicação. Já gerou um relacionamento, né? Já gerou um relacionamento ali, eu vou querer fazer tudo com ela. Isso mesmo. Perfeito, Ju. Como eu exemplifiquei aqui no slide anterior, isso tudo que eu acabei de falar relacionado a uma venda adicional, nada mais é do que cross-selling, tá? Então, a gente aí representa hoje 30% das nossas vendas mensais a venda do cross-selling, a venda adicional dentro de uma negociação. Então, quando a gente está diluindo o valor do nosso principal produto, que é a toxina botulínica, a gente está ali, em vez da cliente pagar 1.700 a pagar 398, é uma enorme possibilidade da gente conseguir, não queria usar essa palavra, da gente conseguir acrescentar na venda um novo procedimento,
certo? Fazer uma venda casada. E é muito vantajoso isso para todo mundo. Todo mundo vai receber comissionamento, aumenta o faturamento da loja, aumenta o comissionamento do profissional, o cliente fica mais bonito, com uma harmonização um pouco mais completa. Então, foco no cross-selling. Não se contentem só em vender o B-Club sozinho. O B-Club, ele está aí, mas ele é extremamente importante que a gente saiba vender o B-Club e a gente seja sagaz para saber ofertar procedimentos adicionais junto com o B-Club. Porque quando a gente faz esse tipo de negociação, que é muito vantajosa para o cliente, ele se empolga. E a nossa venda, muitas vezes, é uma venda de impulso. Então, a gente tem que pegar esse time do cliente, que ele está animado, que ele está receptivo a tudo que a gente está propondo ali para ele, e é a hora da gente acrescentar procedimentos nessa compra para que ele agregue valor aí no nosso faturamento mensal. Aqui tem um exemplo de previsibilidade de agenda, tá? Considerando aqui, só nesse gráfico linear aqui, que a gente vendeu um B-Club por dia e que todos os meses tem 30 dias, tá? Em um ano, a gente consegue fechar com 360 clientes ativos de B-Club, representando, aqui no azul clarinho, R$72 mil só de mensalidade que entra todo mês na minha loja, tá? Temos lojas daqui da franquia, da nossa rede, né, que já tem esse valor de mensalidade dentro do seu caixa, todos os meses, tá? Então, é um valor possível, não estou vendendo o tópico aqui para vocês, eu estou vendendo uma realidade. O B-Club, ele, nos primeiros meses, ele pode não apresentar tanto resultado para ti, mas onde a gente insiste, onde a gente vai plantando a semente, a médio e longo prazo, a gente colhe excelentes frutos, tá, pessoal? Parando para pensar aqui como profissional também, tá? Só dentro desse slide ainda. Tem unidades que tem 2 ou 3 profissionais. Vamos botar aqui 3, para ficar uma conta um pouquinho mais palpável. Digamos que na unidade que você trabalha tem 3 profissionais. Dividindo aqui a grosso modo, como irmãozinhos, dá 120 clientes para cada um. Que profissional que não quer trabalhar numa rede que dá para ele na carteira 120 clientes pagantes, que só tem que aparecer lá na unidade para fazer uma nova aplicação de toxina, e o que tu vender a mais é lucro para ti também, porque o profissional vai receber o comissionamento, fornece os insumos, fornece material, fornece uma equipe para te auxiliar em caso de ocorrência, de intercorrência, fornece uma equipe jurídica, faz teu marketing. Jesus, eu vou me formar em biomedicina, ou cirurgião dentista, ou farmacêutico externo, porque a Botoclinic, ó, deu a louca na Botoclinic. Mas botando aqui numa realidade sincera para vocês, tá, pessoal? 120 clientes em média para cada um dos profissionais. Aqui eu estou falando só dos clientes B-Club. Eu não estou falando dos clientes que não são B-Club. Eu não estou falando dos clientes que não são ali rotineiros, são aqueles clientes passantes. Então tem possibilidades aí de fazer ganhos bem legais. Essa apresentação, ela tem... É porque é a primeira vez que a gente faz. A última vez que você fez foi com a Vitória Bertoletti. Uhum. Essa apresentação, ela tem aquele gráfico do ganho dos profissionais? Eu acho que não, Ju. Qualquer coisa, se você quiser, no final, quando a gente terminar, eu posso abrir aqui e mostrar a diferença de um profissional que vende bastante B-Club e um profissional que não vende. Tá bem bom. Rapidinho, se você quiser, que é muito bacana, gente. A gente para nós que somos profissionais de injetores, a gente que aplica, é sensacional a previsibilidade de agenda e a previsibilidade de salário que a gente saber que a gente vai ganhar pelo menos aquilo todo mês. Isso é sensacional, ainda mais quem é PJ, que a gente que é comissionado, então a gente tem uma previsibilidade ali, é sensacional. Perfeito. Aí no finalzinho você mostra assim, tá, Ju? Fechou. Então, o que o cliente B-Club vai garantir para a gente como empresa? O que o B-Club em si vai garantir, né? Vai garantir aumento de clientes, por quê? Quando a gente está falando de um cliente B-Club, é um cliente que ele tem
contratualmente um vínculo conosco, e aí a gente tem aí um clube de várias vantagens para ele, para que ele fique 100% agradado, tem um produto de qualidade, tem um profissional qualificado, tem só vantagens aí para esse cliente, para que ele propague o nosso projeto para a rede dele, através de indicação de amigos, familiares, parentes, colegas de trabalho. Então, o cliente do clube, ele já nos garante novos clientes. É uma realidade hoje da nossa empresa, tá? Por quê? Porque a gente está aumentando o relacionamento com esse cliente. Pensem comigo, um cliente B-Clubber, quando ele se associa ao nosso projeto, no mínimo, ele vai aparecer na tua unidade 4 vezes. Ele vai fazer a aplicação da toxina botulínica, ele vai comparecer ao retorno da toxina botulínica, ele vai voltar para fazer a cortesia e vai voltar no retorno da cortesia. Então, pelo menos 4 vezes esse cliente vai pisar na tua loja. Então, é tempo suficiente para você aumentar o seu relacionamento com ele, para você se tornar mais íntimo, para que você crie ali um vínculo com esse cliente, para que quando seja necessário você consiga ofertar mais procedimentos para ele, ou caso seja necessário você possa contar com esse cliente para propagação e indicação de novos clientes para a nossa unidade. Então vai gerar essa fidelização aí através desse relacionamento firmado com o nosso cliente, vai aumentar as vendas. Isso vai aumentar o fluxo do nosso cliente, porque a gente vai ter uma previsibilidade de agenda, e a todo tempo está entrando clientes novos, além dos passantes, né? E além dos que, não, os que são de fora de B-Club, então isso vai gerar aí para a nossa agenda um boomzinho, vai ficar mais gostoso de trabalhar com agenda bem preenchida, né? Eu acho que nenhum profissional gosta de ficar parado na sala de procedimentos com a agenda ociosa. O segredo do nosso negócio é que quanto mais agendamento tiver, quanto mais pessoas estiverem dentro da nossa unidade, mais a gente vai vender. Então é isso mesmo que a gente está correndo atrás. Vai ter mais chance de cross-selling, de vendas de procedimentos adicionais, então vai aumentar o nosso procedimento por atendimento. E a última coisa eu não estou conseguindo ler, porque eu estou com... Foge da competição por preço de serviço. Isso, porque como eu falei para... Obrigado, Ju. Porque como eu falei para vocês, a concorrência, sei lá, vende toxina botulínica de procedência X, ou com quantidade limitada. Então, quando a gente faz aí uma conta de quantas aplicações a gente pode fazer dentro do período de um ano, quanto que o cliente está pagando, qual que é a toxina que a gente usa, qual é a quantidade que a gente usa, que é uma quantidade limitada, fora as vantagens que estão agregadas a essa compra, a essa assinatura do B-Club, não tem como a gente se comparar com concorrência nenhuma, certo? Na minha percepção, de verdade, sendo honestíssimo para vocês, não compra B-Club quem não entendeu o projeto. E se a pessoa não entendeu o projeto, foi falha na nossa comunicação de estar ofertando para o cliente. O perfil do nosso cliente B-Club hoje. Já são mais de 8.500 assinantes, esse número já aumentou, a gente deve estar em torno de 10 mil clientes assinantes, tá? Aqui é um infográfico aqui dizendo de onde que esses clientes eles estão surgindo, como que eles ficaram sabendo do B-Club, se foi por indicação, se foi pelo Instagram, se foi pelo Facebook, alguma parceria, tá? Então, a gente tem aqui bastante pessoal vindo do Instagram, pessoal vindo de parceria de lojas. Esse 29 aqui, que é o não... Eu não consigo ver de novo, Ju. O 29%. Deixa eu ver aqui, 29 sem registro. Sem registro. Isso é muito importante deixar bem claro para vocês, tá, pessoal? Como esse conteúdo está sendo aqui gravado para ser disponibilizado para todo mundo depois, é importantíssimo que quando a gente estiver preenchendo a ficha do cliente dentro do BEMP, a gente preencha como nos conheceu. Tem opções ali, rádio, TV, Instagram, Facebook, indicação, certo? Porque senão a gente não consegue ser assertivo numa campanha. Sei lá, se a gente vê que 50% veio do Instagram, a gente impulsiona mais ainda o marketing no Instagram, porque é assertivo. Se a gente vê que a galera veio da TV, aí a gente impulsiona mais na TV, porque a gente sabe que é assertivo. Só que o não registrado, pra gente, não é proveitoso. não dá norte nenhum. Então, sempre se atentem a preencher completinho o registro do cliente no BEMP.
A faixa etária dos nossos clientes. Hoje, mais de 70% dos nossos clientes têm menos de 50 anos. Os clientes que são do B-Club, tá? Claro, a gente atende de 50 a 60, a gente atende os 60 a mais, sem problema nenhum. Mas a gente está concentrado ali, tendo o maior público abaixo dos 50 anos. E isso é muito bom, é saudável para a empresa. Por quê? Naturalmente, os 60 a mais vão partir primeiro, né? Então, isso daria um prazo de validade para o nosso projeto. A gente ia ter que ficar numa prospecção infinita com esses clientes, porque uma hora a nossa fonte de renda ia partir dessa para uma melhor. Então, para o nosso modelo de negócio do B-Club, que é um contrato anual autorrenovável, assim como, por exemplo, na Netflix, todo ano o contrato se autorrenova, é super bacana e super saudável para a empresa a gente ter a maior parte do nosso público concentrado na galera com menos de 50 anos. Porque isso quer dizer que ao longo da sua vida, eles vão conseguir ser assinantes do nosso projeto, ser assinantes do B-Club por muito mais anos, tá? Então tem um alto potencial de lifetime value. Então é muito bacana. Claro, estou deixando aqui, estou refrisando que a gente vai atender todo mundo. A galera com menos de 30, a galera com 60, 70, 80, 90. Se vier uma senhorinha com 95, eu vou atender do mesmo modo, certo? Mas é só para que vocês tenham essa percepção de como que está aqui pequeando aí o nosso público de clientes B-Club. A gente ampliou o nosso universo de clientes, aumentamos, dobramos já o nosso público de clientes homens relacionados à toxina botulínica. Olha que legal isso, gente. E faz total sentido, assim como a doutora Juliana falou para a gente aqui na live, homens normalmente têm a musculatura mais forte. Então a gente, quando faz essas expressões, tipo, levanta a testa, faz cara de bravo, meu botox já precisa refazer, aliás. Quando a gente faz essas expressões, a gente força muito mais a musculatura do que uma mulher normalmente, tá? Então, homens naturalmente precisam de mais quantidade de toxina para ter um bom resultado. Então, se não existisse o B-Club, 90% dos homens precisaria de mais de 50 unidades para fazer uma toxina botulínica, certo? Só que, com o B-Club, como valor fixo para todo mundo, o cliente homem ele se sente na vantagem, e realmente ele está na vantagem. Opa, não vou ter que pagar mais, eu vou fazer a mesma quantidade, eu vou aproveitar. Por isso que a gente já conseguiu dobrar aí o nosso público masculino quando a gente está falando de B-Club. A Ju, tu quer falar o negocinho da remuneração? Vou só passar esse videozinho para a gente encerrar aqui, aí já passa da remuneração, pode ser, Ju? Perfeito, perfeito. Certo, Ju, pode mostrar então. Vou parar de compartilhar aqui para você compartilhar.
Perfeito, vou abrir aqui a apresentação. É importante que a gente tenha ideia, né, deixa eu ver aqui uma janela, não, outra. Magia, isso, um treinamento do clube. Apareceu, tá aparecendo aí para vocês? Tá sim. Deixa eu colocar ali em apresentar. Cadê? Gente, atualizou. Acho que na câmera. Eu clico na apresentação de slides. Apareceu inteiro? Sim. Agora sim, né? É importante a gente entender que a gente já tem o projeto do B-Club, ele completou 1 ano, né? A gente já tem dados concretos que ele realmente é poderoso em relação ao cross-selling, em relação a esse poder de vender mais produtos para o mesmo cliente. Tudo que o Rick já falou, só vou dar uma passadinha aqui para a gente entender os números, né? E o B-Club realmente ele é interessante para o nosso cliente. Dentro dos dados que a gente conseguiu coletar, 55% dos novos clientes, quando ele entra em loja, dos clientes que assinaram, eles entraram a primeira vez na nossa loja, ou seja, eles entraram, a profissional apresentou o B-Club e eles já assinaram. Então, eles realmente veem vantagem em assinar o B-Club. Então, vocês podem indicar com confiança. E realmente o B-Club fideliza o cliente, os nossos dados também, durante esse ano, a gente conseguiu comprovar que o cliente retorna em loja a cada 118 dias, né? Quando a gente trabalha com harmonização facial, a gente sabe que às vezes o cliente vem uma vez e nunca mais ele aparece. O cliente do B-Club não. Ele está ali sempre, então a gente pode sempre ofertar os nossos produtos para ele, que é uma venda mais fácil, é uma venda para uma pessoa que vocês já conhecem. A gente conseguiu reunir esses dados em relação aos profissionais. É importante eu avisar vocês que estão entrando agora na rede, a gente tem a nossa loja conceito. Dentro da nossa loja conceito, os profissionais vendem muito, porque a Botoclinic aqui nos Jardins, ela se vende sozinha, então a gente não coloca os profissionais daqui nos ranqueamentos, independente de qual o procedimento que for. A gente tem um squad chamado Squad B Club, onde a gente está desenvolvendo alguns prêmios e alguns benefícios, tentando ver alguns meios de reconhecer o trabalho de vocês em relação ao B-Club. Então, a gente conseguiu reunir os dados de quem mais vende B-Club e de quem menos vende B-Club. Então, aqui a gente tem uma profissional top 1, tirando o Rodrigo e a Camila aqui da sede, né? Mas o nosso profissional top 1, a gente pode ver a previsibilidade de ganhos que ela tem aqui nesse quadradinho vermelho, né? A gente fez a comparação nos mesmos meses e profissionais que trabalham as mesmas quantidades de dias. Então, em setembro, só de B-Club ela fez R$900, em outubro ela já melhorou ali a taxa de B-Club dela, ela já fez 2.200 e aí ela seguiu nessa média de R$2.000, R$2.200 nos outros meses, né? Tem mês, só janeiro que ela fez um pouco menos, tem mais, fevereiro ela foi lá e fez R$2.940, então nesse total ali, nesse período, só de B-Club, ela fez R$13.180. E é importante a gente falar, desculpa, Ju, te interrompendo, que aí é só relacionado à aplicação do B-Club, né, Ju? Só o B-Club. Aí a gente vai entrar no quadradinho verde para entender o quanto ela fez por dia, porque aí a gente consegue entender o poder do cross-selling. E aí a agenda dela, olha como ela é mais previsível. Só de B-Club, ela tem uma média ali de 35% de agendamentos. Então, ela sabe que ela vai ter uma quantidade X de pessoas que ela vai atender todo mês. Se ela tem essa quantidade aqui em setembro, ela atendeu 15, dentro do gráfico tem as aplicações de B-Club, aqui em cima. Setembro, ela atendeu 15 clientes, B-Club, outubro 37, novembro 29, dezembro 45, janeiro 28, e aí, fevereiro, 49 clientes. Então, muitos clientes muitos desses 49 podem ter comprado aqui em outubro o B-Club e estarem fazendo a reaplicação da toxina ali em fevereiro.
Aí a gente entra na média de ganhos diários dessa profissional. Então, a gente percebeu que é uma profissional que ela converte muito. Ela aproveita que o cliente está ali, ela já conhece o cliente, de repente ela já fez as anotações dela relativas a esse cliente e ela consegue vender bem. Então, em setembro, ela teve uma média diária de ganhos ali, de comissionamento de R$ 1.000. Outubro, uma média diária dos dias que ela trabalha de comissionamento de 780, novembro R$ 1.000, dezembro R$ 900, janeiro 610, fevereiro 680. Então, quando a gente começa a ver os dados, a gente começa a entender como aqueles R$ 60 somando te trazem muito mais, porque o B-Club ele vai funcionar como fidelização do seu cliente, né? Ele não vai embora, ele não vai para outro lugar, ele já conhece você, ele vai querer ficar ali com você. Aí, em contrapartida, a gente tem o nosso top 2. O nosso top 2, a gente percebeu que ele não tem um poder de cross-selling tão legal. Ele faz bem o cross-selling dele, mas ele não consegue ofertar tantos produtos quanto o nosso top 1. Então, a gente vê que dentro das aplicações dele, no quadradinho vermelho, ele tem um ótimo comissionamento de B-Club. Ele chegou a R$ 10.260. A previsibilidade de agendamento dele é legal, é grande, só que a média de ganho diário dele já desce um pouquinho em relação ao outro profissional. A média de ganhos diários é relativa aos outros produtos que eles vendem também. Então, a gente vê que é um pouquinho menor que o outro profissional. Aí, em contrapartida, a gente pegou um profissional que trabalha a mesma quantidade de dias, o mesmo tempo e o mesmo período, só que ele não se encontrou ali no B-Club, ele não vende tão bem B-Club. E aí a gente consegue fazer esse comparativo, né? Só de aplicação de B-Club, ele ganhou no mesmo período, trabalhando a mesma quantidade de tempo, R$ 420. Gente, é muito pouco, né? Todo mundo gosta de ganhar dinheiro, a gente gosta de trabalhar, mas é muito pouco. A previsibilidade de agendamento deles, né? De B-Club, a gente vê ali, ó, que setembro ele teve 33% de agendamento, outubro 0, novembro 25, dezembro 4, janeiro 5, fevereiro 0. Você vê que não tem uma previsibilidade de agenda ali, fora que os ganhos diários dele já são muito menores, são muito mais baixos, o comissionamento dele é muito, muito baixo, né? Em contrapartida, os profissionais que eles tomaram esse projeto para eles, né? Entraram ali de cabeça, eles conseguem ter mais clientes fidelizados e aumentar o ganho diário deles. Era esse que eu queria mostrar, Rick. Se quiser, eu falo mais alguma coisa, mas falo do ranqueamento que a gente quer fazer, mas por enquanto era mais para eles entenderem mesmo o quão vantajoso é para o profissional vender B-Club. Sim, eu acho que era isso mesmo, Ju. Até super agradeço por ter mostrado também esses resultados aí do melhor e do pior profissional aí relacionado à venda do B-Club, porque é bacana para o pessoal entender que vai partir de cada um de vocês, né? Se eu for um profissional, se eu for um coordenador que engaja no projeto, que eu quero fazer acontecer o B-Club dentro da minha unidade, os resultados estão aí e mostram que vale muito a pena para quem se dedica. Eu tenho um videozinho, Rick, de uma das profissionais que vende bastante. Eu posso pôr para eles verem? Sim. É que eu sou muito fã, gente, do B-Club. Se não tiver áudio, aí a gente finaliza por aqui. Mas se vocês conseguirem ouvir o áudio, vamos ver se vai. Uma das principais vantagens Tá que eu vejo aparecendo de vender áudio? o B-Club para o meu cliente e não Botox Global é a satisfação dele no pós-procedimento, já que no B-Club eu consigo trabalhar a quantidade de toxina que o meu cliente realmente necessita. Então eu entrego um resultado muito mais satisfatório para ele e no retorno ele vem e muitas vezes não precisa de retoque, a gente apenas marca a próxima aplicação para 90 dias. Uma coisa muito legal também é que eu consigo ter uma previsão de faturamento para os próximos meses, já que ele vai voltar aqui e a gente vai receber novamente os R$ 60. A gente acaba gerando uma recorrência maior desse cliente que daqui a pouco ia esperar um pouco mais para fazer a próxima aplicação de toxina.
Também é muito legal que a gente consegue ofertar com mais facilidade para esse cliente outros procedimentos, já que ele não vê a parcela do B-Club como um peso no orçamento. Então, ele tem muito mais chance de daqui a pouco estar fazendo um preenchimento, um bioestimulador. E sem contar também que a gente tem muita chance dele estar indicando a clínica para conhecidos, familiares, justamente por ele estar satisfeito com os procedimentos. Tudo isso que a gente já falou, que bom que teve a profissional lá da unidade de Guatemi de Porto Alegre aí validando tudo que a gente falou, como realmente está acontecendo no dia a dia dela. A Stephanie, ela levantou a mãozinha, acho que ela tem um questionamento ou algo a agregar, e após ela... Pode falar, Stephanie. Desculpa te atrapalhar. Nada. Eu tenho uma pergunta, mas pode ser até boba, porque foi uma parte que eu não entendi mesmo. Tá bom. Fala que cada aplicação do B-Club é R$60, né? Na minha cabeça, eu não entendi se os R$60 ele entra com aquele faturamento que a gente faz, que se ultrapassar os R$100 por cada 100 horas, a gente ganha, ou ele é um extra? Isso que eu não entendi. Ele entra no valor montante geral das vendas do dia. Não entendi, muito obrigada. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Diego, Gisele, Cris? Tranquilo aqui. Tranquilo. Eu não peguei o começo ali, mas depois eu vejo na gravação, tranquilo. Perfeito. Bom, vou só fazer o encerramento aqui, como esse material está sendo gravado para ser disponibilizado, vou fazer o encerramento aqui do B-Club para a gente seguir depois no próximo conteúdo. Bom, pessoal que está assistindo a gravação, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o nosso novo projeto, não, né? O nosso principal projeto aqui da rede, que já está rodando aqui há mais ou menos 1 ano dentro da Botoclinic. Eu espero que vocês vejam muito o B-Club na unidade de vocês, e caso surja alguma dúvida, podem direcionar para treinamento@botoclinic.com. Obrigado, tchau, tchau.